Olá, muito bem-vindo ao programa Prova Final. Esse programa que é uma parceria da Rede LFG e da TV Justiça. Eu sou o professor Luiz Guilherme Wagner, professor da Rede LFG nas disciplinas de Direito Civil e Processo Civil, mestre e doutor pela PUC. E hoje separei o tema Recurso Especial e Recurso Extraordinário para que nós possamos conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. A metodologia do nosso programa você já conhece. 3 blocos, sendo que o primeiro bloco, tema do dia, é o momento onde nós temos a oportunidade de dissertar e discutir um pouquinho mais sobre esse assunto, que hoje é o recurso especial e extraordinário, esses recursos chamados excepcionais, previstos na Constituição e que tanta discussão tem trazido no dia a dia, no cotidiano forense. No segundo bloco, pergunte ao professor, nós temos a oportunidade de responder questões que nos são enviadas e você pode participar desse bloco enviando sua pergunta para o provafinal@aesapar.com. No terceiro e último bloco, nós vamos tratar de perguntas que já foram objeto de questionamento em provas anteriores da Ordem dos Advogados do Brasil. É o bloco chamado X da questão, onde nós vamos responder esses testes e aí, por conta disso, também poder mostrar um pouquinho como é que em provas esse tipo de assunto é cobrado. Veja então que o programa de hoje trata de um assunto polêmico, difícil, com muitas súmulas, com muita discussão nos tribunais superiores, STJ, STF, daí porque acho que é um momento e um assunto interessantíssimo para a gente conversar. Vamos lá? Então vamos ao primeiro bloco, tema do dia. Meus amigos, agora no bloco tema do dia, nós vamos ter a oportunidade de conversar um pouquinho mais sobre o recurso especial e o recurso extraordinário. A primeira coisa que nós temos que ter claro é que estes recursos não representam, em hipótese alguma, uma possibilidade de acesso a um terceiro grau de jurisdição ou um quarto grau de jurisdição. E isto precisa ficar claro a título introdutório, porque, às vezes, equivocadamente, as pessoas, o leigo na área jurídica, têm essa ideia de que ele se depara com uma sentença em primeiro grau, apresenta um recurso de apelação e aí ele provoca o segundo grau de jurisdição, vem o acórdão e se por hipótese ele continuar vencido ou for vencido neste acórdão de segundo grau, ele teria a possibilidade de um terceiro grau através da interposição de um recurso especial para o STJ e até mesmo de um quarto grau de jurisdição se ele interpusesse um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Não é esta ideia que levou o legislador a trazer na Constituição Federal o recurso especial, o recurso extraordinário. Não é propiciar a qualquer pessoa 4 graus de jurisdição. O que nós temos é o duplo grau de jurisdição. Então, de toda decisão, é direito do cidadão apresentar, no mínimo, um recurso, o que ele faz por força da apelação, que leva, aí sim, a matéria ao tribunal de segundo grau. Muito bem. Depois da decisão deste tribunal, que pode ser um tribunal de justiça, um tribunal regional federal, daí, para que você consiga provocar STJ ou STF, através de recurso especial ou recurso extraordinário, há que se ter necessariamente uma vinculação a um dos pressupostos, a um dos requisitos trazidos na Constituição Federal. No artigo 102, inciso 3, é a hipótese do extraordinário, já já a gente vai ver, e no 105, inciso 3, é a hipótese do especial. Por isso que esses dois recursos, especial e extraordinário, são chamados recursos de fundamentação vinculada. O que significa entender que esses dois recursos são recursos excepcionais e de fundamentação vinculada? Significa entender que só é possível a interposição dos mesmos quando houver a fundamentação em uma ofensa à Constituição, no caso do extraordinário, ou uma ofensa à lei federal, no caso do recurso especial. Você não pode interpor por interpor especial e extraordinário, provocando mais uma manifestação do Poder Judiciário, assim como você o faz com a apelação. A apelação é um recurso não de fundamentação vinculada. A apelação é um recurso que é o exercício do duplo grau de jurisdição. Eu, não contente, não concorde com a decisão de um juiz, interponho uma apelação para tentar reverter, para buscar o duplo grau, e isto me é dado através do acórdão proferido pelo Tribunal de Segundo Grau. Daí para cima, daí para frente, só mesmo eu fundamentando numa das hipóteses vinculadas que está prevista na Constituição, é que eu posso me servir do recurso especial ou do recurso extraordinário. E aí a grande discussão é,
quando é que eu posso, então, interpor este recurso especial e quando é que eu posso interpor esse recurso extraordinário? Primeiro, esses dois recursos são interpostos frente a acórdãos proferidos em segundo grau, que, como eu disse, pode ser o Tribunal de Justiça ou pode ser o TRF. O interessante, então, é nós olharmos com detalhes as hipóteses que a lei prevê quanto ao cabimento do recurso extraordinário, artigo 105, inciso 3, e as hipóteses que a lei prevê quanto ao cabimento do recurso especial, artigo 105, inciso 3 da Constituição. Então, vamos dar uma olhada. A legislação fala assim, no artigo 102, compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 3, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância quando a decisão recorrida, a linha A, contrariar dispositivo desta Constituição, a linha B, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, a linha C, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição e a linha D, julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Os senhores observam, então, que tem 4 alíneas neste inciso 3 do artigo 102 da Constituição, que são as 4 hipóteses vinculadas, fundamentadas, que se admite a interposição de recurso extraordinário. E o recurso especial? O recurso especial está no artigo 105 da Constituição, também no inciso 3. Vejam só, diz o artigo 105, compete ao Superior Tribunal de Justiça, inciso 3, julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão recorrida, a linha A, contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência. A linha B, julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal. E a linha C, der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Então, são essas 3 as hipóteses previstas na Constituição de recurso especial. Muito bem. Já que a gente conhece agora quando que a Constituição autoriza a interposição do extraordinário, quando que a Constituição autoriza a interposição do especial, nós temos que pensar como é que se dá esta sistemática da interposição desses recursos. Publicado o acórdão no Tribunal de Segundo Grau, abre-se o prazo de 15 dias para a interposição desses recursos. E aqui eu chamo sua atenção para o seguinte, são 15 dias que, se for o caso, eu interponho o especial, porque encontro uma das hipóteses do artigo 105, inciso 3, que eu li para os senhores, ou eu interponho o extraordinário, porque eu encontro uma das hipóteses do artigo 102, inciso 3, ou eu interponho, nesses 15 dias, os 2 recursos, porque a decisão recorrida contraria, a meu ver, ao mesmo tempo, um dispositivo da Constituição e um dispositivo de lei federal. A decisão recorrida, a meu ver, admite um encaixe de uma das hipóteses, tanto previstas constitucionalmente para recurso especial, como para recurso extraordinário. Então, nesta situação, nos 15 dias, eu interponho os 2 recursos. Outra situação importantíssima que nós temos que discutir, onde é que eu interponho este recurso especial e este recurso extraordinário? E aí a ideia é, estes recursos são interpostos perante o tribunal que proferiu a decisão recorrida. Então, a interposição do especial extraordinário se dá perante o Tribunal de Justiça, se dá perante o Tribunal Regional Federal. É lá, perante esses tribunais, que vai se fazer o primeiro juízo de admissibilidade desses recursos. Vai se verificar a tempestividade, vai se verificar o pagamento das custas, das taxas, do preparo, vai se verificar a adequação desse recurso. Se estiver tudo ok, esses recursos são recebidos pelo Tribunal de Segundo Grau e encaminhados ao STJ e ao STF. Se por hipótese, entendeu o Tribunal de Segundo Grau que falta algum dos requisitos, que não é caso de recebimento desses recursos, será negado seguimento a esses recursos no próprio Tribunal de Segundo Grau. Muito bem, o que é muito importante nós entendermos é um dos requisitos que hoje está até sumulado, na súmula 282 do STF, quanto à necessidade do pré-questionamento para o recebimento do recurso especial e do recurso extraordinário. Meus amigos, esse é um dos temas mais polêmicos que nós temos quando tratamos de recurso especial e extraordinário. O que é o tal do pré-questionamento? A ideia aqui é a seguinte, como a Constituição diz
que as causas decididas poderão ser frente às causas decididas poderão ser interpostos recurso especial, recurso extraordinário, quando verificarmos uma daquelas hipóteses previstas nas alíneas. Tem-se interpretado que a expressão causas decididas significa dizer que o tribunal inferior, que o tribunal de segundo grau, enfrentou aquela questão, deu uma decisão para aquela questão, só que na visão do recorrente, a decisão que o tribunal proferiu é uma decisão equivocada, é uma decisão que contraria a Constituição, uma decisão que contraria a lei federal. Então, por conta disto, como que revisando esta decisão, eu posso interpor um recurso para o STJ ou para o STF. Mas partindo do princípio que o Tribunal de Segundo Grau enfrentou a questão e deu a este enfrentamento uma solução equivocada, a merecer, então, reparo por força desses recursos superiores. O que eu não posso, porque aí eu esbarraria na falta de pré-questionamento, é me deparar com uma decisão de segundo grau e, ao ler esta decisão, criar um argumento do tipo: olha, esta decisão contraria o artigo 50 da Constituição, quando esse artigo 50 nunca foi ventilado, nunca foi discutido nos autos, ou dizer que esta Constituição, que esta decisão contraria o artigo X do Código de Processo Civil, artigo esse também, em momento algum, falado ou noticiado nos autos. Ora, se eu interpusesse um recurso especial ou extraordinário nestas situações, alegando prejuízo a um artigo não antes discutido, a uma questão não antes trazida aos autos, nós não teríamos como fazer com que os tribunais superiores revisassem a decisão, porque os tribunais precisam trabalhar em cima daquilo que foi decidido. Como a matéria não foi trazida aos autos, ela, por óbvio, não foi decidida. Então, esta seria uma matéria nova que estaria sendo levada aos tribunais superiores, o que não é a ideia que levou à formação do STJ e do STF. A formação desses tribunais é garantir o respeito à Constituição e garantir o respeito às leis federais. Daí porque somente decisões que se manifestaram equivocadamente quanto à Constituição ou quanto à lei federal é que se tratam de decisões que podem ser revisadas, reformadas pelos tribunais superiores. Então, daí a ideia deste pré-questionamento, da necessidade da questão, para usar a expressão que é muito comum, da questão ter sido ventilada, ter sido debatida nas instâncias inferiores, para que nós tenhamos a interpretação, o entendimento das instâncias inferiores e, se for o caso, as instâncias superiores, STJ e STF, reformarem esse entendimento. O que se faz, muitas vezes, meus queridos, é a interposição de embargos de declaração quando o acórdão de segundo grau não enfrenta o ponto que mereceria haver do recorrente uma melhor análise nos tribunais superiores. Então, para escapar do argumento de falta de pré-questionamento, para escapar do argumento de que a instância inferior não enfrentou aquela questão, o recorrente se depara com o acórdão, que lhe é contrário, e antes de afoito interpor especial extraordinário, ele interpõe embargos de declaração justamente para mostrar que há um ponto omisso neste acórdão. Qual é este ponto omisso? É o enfrentamento daquela questão que, dependendo de como esta questão for resolvida, ensejará a interposição do especial extraordinário. Então, para acórdãos que não enfrentaram essa questão, a interposição de embargos de declaração é uma saída e há súmula já dos tribunais dizendo que estes embargos, ainda que não providos, não podem ser reconhecidos como protelatórios, na medida em que embargos que têm o nítido objetivo de pré-questionar a matéria não podem ser vistos como protelatórios. Muito bem, então nós temos que ter o assunto pré-questionado, nós temos que interpor o recurso em 15 dias no tribunal onde a decisão foi proferida para que se tenha um juízo de admissibilidade e aí, se for o caso, o encaminhamento para os tribunais superiores. Questão importantíssima é fruto das últimas reformas que o CPC trouxe, impondo para o recebimento do recurso extraordinário, e esta regra, meus queridos, só vale por enquanto para o recurso extraordinário, da necessidade de se demonstrar que há uma repercussão geral no assunto que se está discutindo, a merecer, então, a análise do Supremo Tribunal sobre a questão. Explico melhor para vocês por que desta repercussão geral e o que é isso. O que se estava vendo nos últimos anos era uma total banalização do recurso extraordinário. Então, qualquer pessoa vencida em segundo grau buscava um argumento, a Constituição é grande, qualquer tema constitucional, e já se apresentava um recurso extraordinário.
E isso, na verdade, entupia o Supremo Tribunal Federal, que às vezes se viu obrigado a discutir questões de não tão importância nacional e, contrário senso, questões importantes e que serviriam de norte para a jurisprudência do país ficavam aguardando e ficavam na impossibilidade de ser analisadas. Então, o que se fez? E, na verdade, isso começou já em 88. Nós não tínhamos STJ. A Constituição de 88 criou o STJ para desafogar um pouquinho o STF, deixando o STF só como guardião da Constituição, competente para matérias constitucionais, e deixando o STJ para as matérias infraconstitucionais. Mesmo assim, só com matérias constitucionais, o STF começou a ser provocado por muitos processos. Então, quis se criar esse filtro chamado de repercussão geral. O que diz agora a nossa legislação? Que este recurso extraordinário, além de mostrar uma das infringências a temas constitucionais, além de se enquadrar numa daquelas hipóteses das alíneas do artigo 102, inciso 3 da Constituição, ele precisa demonstrar a existência de repercussão geral. Ele precisa demonstrar uma importância a ponto de merecer o julgamento e a apreciação do STF. Optou o legislador por não criar títulos de quais seriam os assuntos que teriam repercussão geral. Quis se criar uma situação mais genérica, se dizendo que há repercussão geral, existirá repercussão geral, quando o processo, de alguma forma, envolver questão política, questão econômica, questão social ou questão jurídica, que ultrapasse os interesses das partes. Ou seja, que de alguma forma reflita algo maior do que o interesse individual ali das partes que estão discutindo. Cabe ao Supremo Tribunal Federal e só ao Supremo Tribunal Federal declarar se há ou não repercussão geral naquele assunto, e esta decisão, diz a lei, é irrecorrível. Se o Supremo entender que não cabe, que não tem repercussão geral, esse recurso extraordinário não será julgado. Entendendo que há repercussão geral, há esta possibilidade de julgamento, daí porque o recorrente precisa, nas preliminares de seu recurso extraordinário, já nas preliminares, abrir um tópico para fundamentar a existência dessa repercussão geral. Não há, por enquanto, exigência de repercussão geral para julgamento de recursos especiais. Eu digo não há por enquanto porque há projeto que tramita, que busca essa situação, mas hoje esta exigência é eminentemente apenas e tão somente para os recursos extraordinários, de forma que o recurso especial continua exigindo, então, apenas e tão somente a observância de uma daquelas hipóteses que eu já falei com os senhores do artigo 105, inciso 3, e do pré-questionamento. Não há, por hora, esta necessidade de repercussão geral para esta situação. Muito bem. Outro assunto que é fundamental nós discutirmos quando a gente fala de recurso especial e recurso extraordinário é entender que esses recursos não estão preocupados com a justiça da decisão. Se a decisão foi boa, se a decisão foi ruim, se nós podemos reanalisar a prova. Não é isso a preocupação do especial e extraordinário. A preocupação é manter uma uniformidade no nosso sistema quanto à interpretação e aplicação das normas constitucionais, trabalho do extraordinário, e as normas infraconstitucionais. E quando a gente fala em normas infraconstitucionais, a gente observa que o STJ, por intermédio do recurso especial, vai ter mais uma função fundamental, que é a de uniformizar as jurisprudências dos tribunais de segundo grau do nosso país. Se os senhores olharem o artigo 105, inciso 3, lá na linha C, os senhores vão ver que uma das hipóteses de recurso especial é evitar que lei federal tenha tido interpretação divergente nos tribunais. Então, quando eu me deparo com um acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, que dá a uma determinada lei uma interpretação diferente da que um acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul conferiu para esta mesma lei, será por intermédio do recurso especial que eu vou levar essa discussão para o STJ, para que o STJ se reúna e diga se a interpretação correta daquela lei é a que está sendo dada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo ou é a que está sendo dada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então, está aí uma importantíssima função do STJ, uma importantíssima função do recurso especial. Permitir, propiciar que acórdãos espalhados pelo país, que julguem matérias similares de forma diferente, possam ser uniformizados por intermédio desse recurso especial. Caberá ao recorrente demonstrar esta divergência no Tribunal Superior. Então, eu, vencido por um acórdão em São Paulo,
faço uma pesquisa e verifico que o Tribunal de Justiça da Bahia, para este mesmo caso, para esta mesma legislação, dá uma outra interpretação. Deverei entrar com recurso especial para o STJ, trazer o acórdão paradigma, trazer, e o artigo 541 do CPC permite que, até por mídia, por textos da internet, desde que certificada a sua fonte, a sua origem, eu mostre para o STJ, para o Superior Tribunal de Justiça, essa diferença de interpretação que se está dando para o mesmo assunto, a fim de que isso seja uniformizado no Tribunal Superior. Então, esse assunto é um assunto importantíssimo, que vale a pena os operadores do direito ficarem atentos, porque ele tenta corrigir dois problemas. Primeiro, esta injustiça de nós termos, para casos semelhantes, respostas diferentes do Poder Judiciário. Ora, se o caso é igual, se a lei é a mesma e o nosso direito é federal, nós temos que fazer a interpretação e a vigência da mesma forma para todo o país. E a segunda importante função nesse particular é nós obtermos uma manifestação que será a que deverá ser seguida do Aravante, porque é emitida por um tribunal competente para dar a última palavra quanto à interpretação de lei federal. Então, daí a importância do STJ, por força desse recurso especial, poder analisar esta situação, ok? Muito bem. Outra coisa que nós temos que analisar, quando a gente fala de recurso especial e recurso extraordinário, é observar que esses recursos, regra geral, não têm efeito suspensivo, eles são desprovidos de efeito suspensivo. Daí porque admite-se que, mesmo com a interposição dos mesmos, o acórdão passe a ser executado numa execução provisória, é verdade, mas que pode trazer benefícios ao exequente e, por óbvio, prejuízos ao executado. Quando se quer mudar esta realidade, há que se tomar alguns mecanismos para se tentar obter, excepcionalmente, o efeito suspensivo para esse recurso. Mas a regra é que esses recursos não contenham, não tragam nenhuma previsão de efeito suspensivo, podem ser interpostos, mas não terão força para suspender o julgamento imediato. Muito bem, meus queridos, numa primeira análise quanto ao tema do dia, recurso especial, recurso extraordinário, era isso que nós tínhamos que trazer, reiterando, porque esta é a grande informação. Não são recursos que te levam para o terceiro ou para o quarto grau de jurisdição. Você tem 2 graus de jurisdição, primeiro grau e tribunal de segundo grau. E aí teria que acabar o julgamento. Da decisão desse segundo grau, se por hipótese houver ofensa à Constituição ou ofensa à lei federal, é que nós teríamos tribunais guardiãs, respectivamente da Constituição, Supremo Tribunal Federal e das leis federais STJ, tribunais esses que evitariam que no nosso país decisões que contrariam a Constituição ou lei federal tivessem vigência, e aí sim você provoca esses tribunais só para que eles consertem, para que eles adequem à interpretação dessas legislações. De forma que, se não há erro na interpretação dessas legislações em segundo grau, não haveria possibilidade de você chegar ao STJ ou ao STF. É preciso entender, hoje, acima de tudo, por conta do caos judiciário que nós estamos, desta vontade que às vezes as partes têm de ficar empurrando com a barriga, sobretudo quem está sendo vencido, empurrando com a barriga o processo e apresentando mais e mais recursos, é importante entender que não é em todo e qualquer caso que cabe especial e extraordinário. São só para essas poucas hipóteses, porque eles são de fundamentação vinculada. Você não tem direito de ter 4 julgamentos, você não tem direito adquirido de ir sempre ao STJ ou STF. Você terá esse direito se presentes essas condições que nós falamos nesse primeiro bloco. Muito bem, nós podemos agora ir para o segundo bloco do nosso programa, que é o Pergunte ao Professor, onde a gente vai esmiuçar alguns detalhes através das respostas às perguntas que nos foram enviadas, ok? Então vamos para o segundo bloco do nosso programa. Meus amigos, agora nesse segundo bloco, Pergunte ao Professor, nós vamos ter a oportunidade de responder as questões que nos foram enviadas sobre os temas de recurso especial e recurso extraordinário. Então vamos lá? Vamos ver a primeira questão que nos foi enviada? A interposição de recurso especial ou extraordinário suspende a execução do julgado? Vejam, meus amigos, esta pergunta é uma das perguntas que mais tira o sono dos advogados do recorrente, porque quem recorre, na verdade, não quer só recorrer. Quem recorre tem a legítima pretensão de ver o seu recurso acolhido e, mais do que isso, porque recorreu, não quer
que o seu cliente sofra qualquer prejuízo, sofra qualquer constrição durante o período que esse recurso está para ser julgado. Só que esta regra não se aplica para a hipótese do recurso especial e do recurso extraordinário, porque o dispositivo legal, o artigo 542, é muito claro ao dizer que esses recursos são, regra geral, desprovidos de efeito suspensivo. Na verdade, tanto especial como extraordinário têm força de devolver a matéria para o tribunal, eles têm o efeito devolutivo, mas eles não suspendem a decisão. Em termos práticos, acontece mais ou menos o seguinte: o sujeito foi vencido em primeiro grau, teve uma sentença contra si, mas tempestivamente apresentou uma apelação. A apelação é um recurso de fundamentação não vinculada, que todo mundo pode apresentar, e que, regra geral, tem um efeito suspensivo. Então, ele perdeu, mas como ele apelou, não tem prejuízo nenhum, porque a sentença está suspensa. Aí vem o acórdão de segundo grau, e ele perde de novo. Imediatamente, ele interpõe o especial e o extraordinário, ou os dois. Só que aí a situação jurídica dele muda, porque em que pese a interposição desses dois recursos, nenhum deles tem efeito suspensivo. Então, se recebidos esses recursos, o processo de fato chegará em algum momento ao Tribunal Superior, mas em termos de execução, o vencedor, aquele que tem o acórdão de segundo grau favorável a si, já pode adotar as medidas para a chamada execução provisória. Aí é que está a questão. Admite-se a execução provisória justamente porque o especial e o extraordinário não foram providos de efeito suspensivo. E hoje, nós sabemos, pela nossa legislação, que a execução provisória, que está prevista lá no artigo 475-O do Código de Processo Civil, ela de provisória tem muito pouco, ela em muito se assemelha da execução definitiva, principalmente no que tange a atos que importem a expropriação de domínio ou atos que façam e permitam o levantamento de dinheiro. Então, hoje, tudo se pode na execução provisória, é verdade, calcionando-se em algumas situações, em que pese haver hipóteses no 475-O de dispensa de calção, mas essa não é objeto da nossa aula de hoje. Mas, regra geral, em se calcionando, eu posso realizar atos de expropriação de domínio, mandar para leilão um bem, tirar a propriedade de alguém, e esse ato, amanhã, vai ser considerado ato jurídico e perfeito. E mesmo que eu for vencido, depois, eu que exequente provisório for vencido, esse ato, por quem vai envolver um terceiro de boa-fé, que vai arrematar um bem, que vai comparecer num momento de expropriação para receber um bem e não pode ser prejudicado, então esta alienação será definitiva e o executado, mesmo que depois tenha êxito no seu recurso especial extraordinário, vai poder apurar perdas e danos no mais das vezes, porque o prejuízo já vai ter acontecido. Então, vejam, execução provisória hoje causa sérios danos, pode causar problemas quase que sem volta. Então, você poderia me perguntar, mas não dá para evitar isso? Interpus um especial, interpus um extraordinário, com sólidos argumentos, não posso aceitar uma execução provisória contra mim, porque ela me trará resultados prejudiciais definitivos. O que é que a parte pode fazer? O que se tem feito, em algumas situações se obtido êxito, meus queridos, para esses casos, é a interposição de uma medida cautelar diretamente nos tribunais superiores, me refiro ao STJ e ao STF, requerendo que esses tribunais concedam efeito suspensivo àquilo que não tem. Concedam efeito suspensivo ao recurso especial ou ao recurso extraordinário, sob o argumento do dano irreparável. O sujeito mostra uma plausibilidade nos argumentos que embasam o especial e o extraordinário dele, mostra, por exemplo, que em que pese ser um acórdão, esse acórdão contraria toda a jurisprudência de um tribunal superior, esse acórdão vai de encontro a uma série de princípios, enfim, que mereceriam uma melhor análise e que, se caso fosse permitida essa execução provisória, ao final, ainda que ele tendo provimento no seu especial extraordinário, a decisão não lhe mais seria útil. E, em alguns casos, os tribunais superiores têm a sensibilidade de conceder esse efeito suspensivo e aí o recorrente está tranquilo. Mas vejam, este efeito suspensivo não está previsto em lei. Este efeito suspensivo seria concedido porque, numa medida excepcional, repito, geralmente cautelar,
tem-se conseguido convencer o tribunal da importância de não se autorizar uma execução provisória, mas a regra é que o recurso não tem efeito suspensivo e, por conta disso, admita a execução provisória. Então, este é um problema, esta é uma questão bastante grave e séria do especial e do extraordinário. Tudo bem? Vamos para a próxima questão? Admite-se recurso especial e extraordinário retidos? Meus amigos, outra discussão que é muito importante é nós entendermos que há situações em que a lei prevê que mesmo com a interposição tempestiva, em 15 dias, do recurso especial ou do recurso extraordinário, esses recursos ficarão retidos nos autos e somente serão apreciados mais adiante. Os senhores devem se recordar do agravo retido. Este ficou famoso, apesar de pouco ser utilizado nestas reformas que se propalam do Código de Processo Civil. Esse agravo retido, ele é extinto, então há um projeto de lei que tira o agravo retido, mas hoje ele existe. E vamos pensar, para que é que tem o agravo retido? É para que você não sofra com a preclusão quanto à possibilidade de discutir tal assunto. Você tem uma decisão que lhe é contrária, mas que você não vê hoje um mal urgente, iminente, que te obrigue a revisar imediatamente essa decisão. Então, você interpõe o agravo retido para deixar resguardada a sua possibilidade de, no futuro, caso, quando da sentença você realmente for vencido, você possa, na apelação, voltar a discutir aquele assunto. Então, você entra com o agravo retido para mostrar a sua insurgência, como que dizendo, olha, não gostei dessa decisão, mas segue o processo. Se eu perder, eu quero voltar a discutir esse assunto. Esta é a ideia do agravo retido. Aí surge, também no artigo 542, a ideia do recurso especial e do recurso extraordinário retido. Quando é que tem lugar esses recursos retidos? E a resposta é, quando houver uma decisão interlocutória, que é aquela prevista no artigo 162, parágrafo 2º do CPC, que o juiz resolve um incidente processual, não o mérito da causa, mas ele resolve um incidente. Desta decisão, cabe agravo de instrumento. Ok? O recurso frente a decisões interlocutórias, diz o artigo 522 do Código, é o agravo de instrumento, principalmente quando tiver urgência, né? Na verdade, o recurso é o agravo retido ou de instrumento, mas quando houver urgência, e no meu exemplo há urgência, eu interpus agravo de instrumento. Interposto o agravo de instrumento, perante o tribunal, haverá um acórdão para decidir esse agravo de instrumento. Da decisão deste acórdão, como é uma decisão de segundo grau, de Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, em tese, é possível a interposição de especial e extraordinário se presentes aqueles requisitos, que para o extraordinário estão no 102, inciso 3, e para o especial estão no 105, inciso 3 da Constituição Federal. Então, a bem da verdade, o que acontece é, eu recorri de uma interlocutória, por intermédio de um agravo, saiu o acórdão deste agravo e eu quero continuar recorrendo. E interponho em 15 dias especial e extraordinário que, teoricamente, se recebidos fossem, deveriam ser encaminhados para os tribunais superiores. Mas entendeu o legislador que se esses recursos fossem agora encaminhados para os tribunais superiores, haveria um travamento do processo. Além de você ficar, aspas, incomodando antecipadamente o STJ e o STF, você ainda faria com que, em primeiro grau, o processo ficasse cheio de desdobramentos, cheio de incidentes. Então, qual foi a opção do legislador? Foi dizer o seguinte, quando vier de decisão interlocutória, se alguém, após o acórdão, interpuser especial ou extraordinário, esses recursos, apesar de terem que ser interpostos em 15 dias, ficarão retidos nos autos. E, futuramente, quando houver sentença, apelação, acórdão, e aí, frente a este acórdão que julgou a apelação, forem interpostos recurso especial e extraordinário, estes especial e extraordinário interpostos deverão dizer que querem a apreciação dos recursos especial e extraordinário eventualmente retidos que existam nesse processo. Então, aí, quando subir o recurso, vamos chamar de principal, quando subir o recurso especial principal ou subir o recurso extraordinário principal, aí que eles levam de carona o especial e o extraordinário que foram interpostos frente a decisões interlocutórias. Então, respondendo à questão, existe sim recurso especial e extraordinário retidos,
e eles ficariam retidos quando você estiver recorrendo de uma decisão interlocutória. Não posso deixar de dizer que, em muitos casos, este regime de retenção do especial e do extraordinário traz N prejuízo para o recorrente. Porque o recorrente precisa reapreciar aquilo que foi discutido nesse acordo. Então, também se tentam, em algumas situações, técnicas para se destrancar, é a expressão que se tem usado, para se destrancar e, por conta disso, se autorizar a imediata subida do especial e do extraordinário. Não é a regra é o regime de retenção, mas em situações emergentes pode a parte tentar se valer de uma medida para esse destrancamento e aí, excepcionalmente, fazer o seu recurso especial, o seu extraordinário serem imediatamente julgados, ok? Muito bem. Vamos para a nossa terceira questão. O que pode o recorrente fazer quando o seu recurso especial ou extraordinário não for recebido pelo Tribunal do Segundo Grau? Meus amigos, questão tormentosa também é a hipótese da negativa de seguimento ao recurso especial e extraordinário. Explico melhor. Os senhores sabem que esses dois recursos são interpostos em segundo grau, como eu já disse em momentos anteriores da nossa conversa hoje. É o próprio tribunal prolator do acórdão que faz o primeiro juízo de admissibilidade para receber ou não o especial ou o extraordinário. Então, por hipótese, foi o TJ de São Paulo que proferiu o acórdão. É perante o TJ de São Paulo que eu interponho o meu especial ou extraordinário. Imaginemos que, quando do juízo de admissibilidade no TJ de São Paulo, se entenda que falta um dos pressupostos para o recebimento desse recurso. Por exemplo, ele está intempestivo. Por exemplo, ele não tem preparo, ele é um recurso deserto. Por exemplo, não houve pré-questionamento. Por exemplo, o recurso tem qualquer vício que, na visão do Tribunal de Segundo Grau, não cabe o seu recebimento e aí o tribunal profere decisão. Nego seguimento ao recurso especial, ao recurso extraordinário. O que é que pode o recorrente fazer? Muito bem. Para essas hipóteses, o próprio Código de Processo Civil previu, no artigo 544, um agravo, que não pode ser confundido com aquele agravo previsto no 522, que é o interposto frente a decisões interlocutórias. Este agravo do 544 é um agravo específico para ser interposto frente a decisões que negaram seguimento ao recurso especial ou ao recurso extraordinário. Esse agravo sofreu uma reforma nos últimos anos, e ele passou a ser chamado de agravo nos próprios autos, porque você vai interpor este agravo e este agravo obrigatoriamente, necessariamente, terá forças de levar o processo para o STJ ou para o STF. Então vejam só, para que figurativamente a coisa fique clara na nossa cabeça. Eu fui vencido em segundo grau, interpus o meu especial. O TJ de São Paulo disse, nego seguimento ao recurso especial, eu interponho o agravo do artigo 544 e aí o TJ de São Paulo é obrigado a encaminhar este agravo para o STJ, no exemplo, que é um recurso especial, e aí o STJ vai proferir o julgamento. Então vejam, senhores, que é possível e existe recurso, no caso agravo do artigo 544, para as decisões que no Tribunal de Segundo Grau não conhecem, não recebem, seja um recurso especial, seja um recurso extraordinário. Ok? Muito bem, só dá uma olhadinha no artigo 544 do Código de Processo Civil. Muito bem, meus queridos, vamos para a quarta questão de hoje? Qual a importância prática da súmula 7 do STJ? O STJ tem uma súmula de número 7 que ela é muito famosa no métier jurídico, porque ela diz que não é admissível recurso especial para fins de reexame de prova. Várias são as decisões que são fundamentadas na súmula 7. Esse recurso não pode ser recebido porque contraria a súmula 7. Para esse recurso, súmula 7. O que é que essa súmula 7, na verdade, quer dizer? Qual a razão de ser? O que significa dizer que recurso especial, e vale também para a hipótese do extraordinário, mas é bem própria do especial, que não pode haver um recurso para reapreciar prova. Veja, meus queridos, a ideia é a seguinte: as provas foram discutidas em primeiro grau
e sofreram, até pelo livre convencimento do juiz de primeiro grau, pelo artigo 131, que diz que o juiz livremente deverá avaliar as provas, então as provas sofreram uma análise do juiz de primeiro grau na sentença. Desta decisão coube apelação, o processo foi para o tribunal. O TJ reaprecia provas. É função do Tribunal de Justiça ou do TRF, enfim, do Tribunal de Segundo Grau, reapreciar a prova. E aí é proferido um acórdão. Pois bem, exercido esse duplo grau de jurisdição, análise de provas em primeiro grau e análise de provas em segundo grau, acabou o momento de apreciação de provas. As questões fáticas não podem mais ser discutidas. Só poderão, doravante, ser discutidas, eventualmente, questões jurídicas. É por isso, e aí uma coisa puxa a outra, que a gente diz que o especial e o extraordinário são recursos de fundamentação vinculada, porque você os interpõe alegando ofensa a dispositivos da Constituição ou de lei federal. Você não pode interpor especial e extraordinário para rever questões fáticas, para discutir provas, porque quanto a esses assuntos, bem ou mal analisado, bem ou mal avaliado, o Tribunal de Segundo Grau foi a última instância a dar um veredito sobre o caso. Então, vamos dividir questões fáticas e questões de direito. As questões fáticas são apreciadas em primeiro e segundo grau, ponto. Daí vem a súmula 7 e diz que questões fáticas, questões de prova, não podem ser objeto de apreciação e recurso especial. Agora, questões de direito, má interpretação do dispositivo, erro na aplicação, divergência de julgamento, aí sim os tribunais superiores podem apreciar. Por isso que o recurso especial só trata de questões de direito, assim como o recurso extraordinário só trata de questões de direito. Não podem esses dois recursos discutirem questões fáticas. O que, não discuto, para o recorrente é um ato desesperador e traz uma responsabilidade infinita para os tribunais de segundo grau. Porque os desembargadores nos tribunais de segundo grau têm que ter claro que eles são a última instância que vai reanalisar a prova, que vai olhar o que aquela testemunha disse, que vai olhar o resultado de uma perícia, porque nos tribunais superiores não há espaço para reanalisar a prova testemunhal, a prova pericial. Nos tribunais superiores só se discute direito. Então, matérias fáticas e probatórias morrem e têm como sua última extensão o segundo grau de jurisdição, tá bom? Em resumo, é isso que a súmula 7 quer nos trazer. Vamos agora para a última questão de hoje. Como se dá o julgamento de processos repetitivos? Meus amigos, esse assunto também mereceria uma aula inteira, mas só para ser bastante pontual com os senhores, tendo em vista este excessivo número de recursos, especial, extraordinário, que hoje assoberbam de serviços de trabalho os nossos tribunais superiores, foi cada vez mais necessária a criação de mecanismos que possam, de alguma forma, otimizar os julgamentos. Esta é bem a ideia que os artigos 543b e 543c do Código de Processo Civil trazem e vocês precisam depois dar uma olhada e ficar atento a esses dispositivos. Em resumo, esses dispositivos dizem que quando você houver processos com fundamentos semelhantes, processos que têm sido chamados de repetitivos, então, às vezes, há milhões de processos do país, porque os cidadãos vivem situações idênticas, então cada um ingressa com o processo e cada um entrou com o seu recurso especial. Então, ao invés do STJ julgar 1 milhão de recursos especiais sobre o mesmo assunto, a ideia foi fazer o julgamento através de alguns recursos, que para uns são chamados de recurso piloto, de recurso modelo, de estándar, ou seja, há que se separar alguns recursos que são representativos da controvérsia, alguns recursos que bem resumem toda a discussão, e o julgamento se faz em cima destes recursos. E aí a decisão extraída deste julgamento é espalhada para todos os demais recursos semelhantes. O lado bom desta situação, meus queridos, é que julgando 5, 10, 20 recursos, você obtém uma solução para milhares de recursos. Então, você evita, além de tudo, divergência, já que como as pessoas têm recursos iguais, elas vão receber respostas e julgamentos iguais. O lado ruim é que apenas alguns recursos, por óbvio, são selecionados.
E aí então há uma discussão, puxa, mas o meu não foi, eu tinha um bom argumento. Talvez por isso a lei permita também a possibilidade da intervenção dos chamados amicus curiae, ou seja, terceiros que vão, nesses casos de julgamento de processos repetidos, ter a possibilidade de requerer a sua intervenção por uma sustentação oral, por uma manifestação, para chamar a atenção da corte para algo importante de um julgamento. Então, hoje a ideia é que esses processos repetidos sejam julgados quase que por amostragem, através desses recursos representativos da controvérsia, e depois a decisão para todos os recursos é espalhada. Na hipótese de verificação se há ou não repercussão geral, também o 543B permite que o Supremo Tribunal Federal use da mesma metodologia. Vários casos idênticos, nós teríamos que ver se há ou não repercussão geral nesses vários casos idênticos. Em havendo repercussão geral, e isso você extrai através da análise de 1, 2, 5, 10 recursos representativos, você verifica se há ou não a repercussão geral e a partir desta verificação, se houver repercussão geral, se tira uma decisão que vale para todos os processos, se não houver, nenhum dos recursos será recebido. Então, a ideia é otimizar julgamento e ganhar tempo, porque senão os tribunais não conseguem desenvolver a sua missão de exercer jurisdição. Muito bem, meus queridos, ótimas as perguntas de hoje, respondemos todas as questões e agora nós vamos para o nosso terceiro e último bloco, que é o chamado X da questão, onde nós vamos responder questões que já foram aplicadas na prova da OAB sobre o tema de recurso especial extraordinário. Vamos lá. Meus amigos, agora neste terceiro bloco, X da questão, nós vamos responder duas questões que trataram em provas anteriores da OAB de recurso especial extraordinário. E o dado interessante que eu chamo a atenção dos senhores, até pela proximidade desses recursos, é que até quando eles caem em prova da OAB, o mesmo teste trata um pouquinho de especial, um pouquinho de extraordinário. É difícil um teste que trate só de um ou só de outro recurso. Daí porque também na aula de hoje nós preferimos e optamos por tratar dos dois recursos, já que o estudo deles deve ser feito em conjunto, porque eles são muito próximos. Vejam, senhores, vamos começar pela prova do Exame Unificado de agosto de 2006, da OAB, cuja pergunta dizia o seguinte: a respeito dos recursos extraordinário e especial, assinale a opção incorreta. Vamos ler primeiro todas as opções, depois a gente volta analisando-as. Alternativa A: se na decisão houver afronta à ordem constitucional e infraconstitucional, a interposição dos recursos extraordinário e especial deve ser simultânea, dado ser incabível o recurso extraordinário posterior para discutir questão pré-existente. Ambos os recursos são interponíveis no prazo de 15 dias e devem ser veiculados em peças autônomas. Alternativa B: a retenção de recurso especial interposto contra acórdão proferido no agravo de instrumento, deduzido em face de decisão interlocutória, impõe ao recorrente reiterá-lo no prazo para a interposição do recurso contra a decisão final ou para as contrarrazões. Alternativa C: é cabível o recurso especial contra a decisão proferida em última instância por violação de questão federal. Para o conhecimento do recurso pelo tribunal ad quem, exige-se que a matéria violada tenha sido objeto de discussão ou que, havendo omissão, tenham sido interpostos embargos de declaração com a finalidade de assegurar o requisito de pré-questionamento dos recursos excepcionais, ainda que o tribunal local não tenha sanado a omissão e rejeitado os embargos. E a alternativa D diz que quando o recurso especial fundar-se em dissídio jurisprudencial, o recorrente deve demonstrar em suas razões de recurso, de forma analítica, a divergência na interpretação da lei federal, mediante certidão, cópia autenticada ou ainda mediante citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, em que tiver sido publicada a decisão divergente, mencionando as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Muito bem. Nós tivemos a oportunidade, ainda bem, de durante a nossa conversa, falar de todas as questões que foram trazidas nesta prova. Querem ver? Voltando lá na alternativa A, e os senhores vão ver que a alternativa A ela é absolutamente correta, porque ela diz que quando uma decisão afrontar ao mesmo tempo norma constitucional e infraconstitucional, você vai interpor os dois recursos. Vejam só, meus amigos, você tem 15 dias para interpor ao mesmo tempo
recurso especial e recurso extraordinário. Você não vai ter 15 dias para o especial e depois, dependendo do resultado do especial, mais 15 dias para o extraordinário. Não. Se o acórdão de segundo grau já traz ao mesmo tempo uma ofensa constitucional e uma infraconstitucional, nos mesmos 15 dias você vai interpor os dois recursos. Pela sistemática do CPC, interpostos os dois recursos e recebidos pelo tribunal, porque há aquele juízo de admissibilidade dos dois recursos, primeiro os autos serão encaminhados por STJ. Depois do acórdão que vai ser proferido por STJ, se ainda tiver necessidade, se não tiver havido a perda do objeto, aí o processo será encaminhado para o Supremo Tribunal Federal. Mas veja, se o processo for encaminhado para o Supremo Tribunal Federal, ou vai com o recurso extraordinário já interposto lá atrás, porque a situação que ensejava o recurso extraordinário era pré-existente, então a gente tinha que ter interposto o recurso nos mesmos 15 dias. Então essa alternativa A, absolutamente correta, nós havíamos conversado sobre isso. A alternativa B também é correta, porque ela nos recorda aquela discussão do regime de retenção do especial extraordinário, que é um regime aplicado quando este especial extraordinário é interposto frente a acórdão que julga decisão interlocutória, agravo de instrumento. Aí, meus queridos, excepcionalmente, eu interpus frente à decisão interlocutória agravo, o tribunal proferiu o acórdão. Se eu quiser continuar na discussão com o especial extraordinário, eles ficarão retidos e somente serão destrancados quando eu interpor um recurso especial extraordinário frente ao acórdão que analisar a apelação lá no final do processo. É essa a ideia. Aí lá na frente, o especial extraordinário, quando subirem, pegam de carona, tomam e levam emprestado esses especial extraordinário que ficaram retidos porque interpostos de acórdão que analisaram agravo de instrumento que combateu decisão interlocutória. Então, é corretíssima essa alternativa B, também conforme a gente tinha conversado. A alternativa C, ela traz um problema. Porque se é verdade que cabe recurso especial quando uma decisão violar a questão federal, isso a gente sabe. O problema é que, se não houver o pré-questionamento, os senhores se recordam que o pré-questionamento é a manifestação dos tribunais de segundo grau quanto ao tema que está fundamentando o especial extraordinário. Na medida em que o STJ e o STF, para saberem se houve ou não interpretação equivocada da lei federal ou da Constituição, o STJ e o STF precisam conhecer qual a interpretação que o Tribunal Inferior dá a esse dispositivo. E se o Tribunal Inferior não deu interpretação nenhuma porque não analisou o dispositivo, porque houve uma omissão, não pode o STJ ou o STF reformar aquilo que não existiu. Daí porque a necessidade do pré-questionamento, e se não houver esta manifestação no acórdão, como eu falei com os senhores, a técnica é a interposição de embargos de declaração, porque nos embargos de declaração você demonstraria uma omissão e exigiria que o tribunal de segundo grau se manifestasse, ainda que for para manter a decisão, mas se manifestasse quanto à inteligência daqueles artigos. Após esta manifestação, aí você já tem declarado no acórdão o entendimento de segundo grau quanto àqueles dispositivos. Se esse entendimento foi equivocado, aí sim, especial extraordinário, tema pré-questionado. O problema é que o teste diz assim: quando o sujeito interpõe embargo de declaração, e fez correto, mas o tribunal de segundo grau continua omisso, continua não se manifestando, posso eu, recorrente, lavar as minhas mãos e dizer: olha, eu já interpus os embargos de declaração. Como o problema foi do tribunal que não se manifestou, eu agora já posso interpor o meu especial, o meu extraordinário. Particularmente, até concordo que isto deveria ser o correto, porque o sujeito dispôs das armas que lhe competiam e interpôs os embargos de declaração. O problema é que tem se defendido e tem se decidido, em muitos casos, que quando esse embargo de declaração é apresentado e ele não é também analisado, não é conhecido e a omissão persiste, não dá ainda para interpor especial extraordinário, porque continua não havendo a manifestação do tribunal de segundo grau quanto à matéria. Então, para você não correr esse risco, o sujeito teria que, em tese, entrar com um recurso especial frente a esta decisão
do Tribunal de Segundo Grau que não apreciou os embargos de declaração por negativa de vigência ao artigo 535, que diz que quando houver omissão, o tribunal deveria desfazer esta omissão. Então, a ideia é de que se você interpôs os embargos, mas esses embargos não tiveram acolhida e por conta disso não há manifestação do tribunal quanto àquela tese, não interponha o especial extraordinário, porque você pode enfrentar resistência quanto a isso, por isso que esta era a resposta errada desse teste. E a letra D, vamos só ver como ela está certa, ela diz, e na verdade ela reproduz um pouquinho aquele artigo 541 do CPC, que realmente quando o recurso especial tiver dissídio jurisprudencial, o recorrente pode demonstrar divergência mediante cópia autenticada ou citação de repositório de jurisprudência, inclusive publicada em internet ou em qualquer outro meio eletrônico. É aquela ideia que eu conversei com os senhores do recurso especial sendo usado para uniformizar a jurisprudência dos tribunais de segundo grau. É aquela ideia que está prevista no artigo 105, inciso 3, a linha C da Constituição. Então, eu interponho o recurso especial e preciso mostrar que há outros julgamentos que estão dando para o mesmo assunto interpretação divergente. Aí, por conta disto, eu, então, vou juntar, mesmo da internet, essas decisões, ok? Muito bem. Vamos para a segunda questão. A segunda questão caiu na prova da OAB de agosto de 2005 e dizia assim: tratando-se de recurso extraordinário ou especial, é correto afirmar, alternativa A, por meio desses recursos, não se pode pleitear a revisão de matéria de fato. Além disso, os possíveis fundamentos e hipóteses de cabimento, tanto do especial quanto do extraordinário, estão previstos na Constituição? Essa é a resposta certa, meus amigos, é a resposta A, porque você realmente não pode discutir matéria de fato, tem até súmula que impede isso, e o cabimento do especial e do extraordinário estão previstos no artigo 102 e 105 da Constituição. Perfeito. Letra B. Para que sejam interpostos, é necessário que sejam formados instrumentos, já que esses recursos seguem para os órgãos julgadores, enquanto os autos de que se originaram permanecem arquivados no Tribunal ACO. Está errado, porque se houver o recebimento do especial extraordinário, o processo vai subir justamente para julgamento para os tribunais superiores. Letra C. Tanto o recurso especial quanto o extraordinário sempre possuem efeito suspensivo, paralisando a decisão impugnada. Ora, essa era mais fácil de ver que estava errado. É justamente ao contrário. Especial e extraordinário são desprovidos de efeito suspensivo. Para conseguir esse efeito suspensivo é uma briga, para você entrar com cautelar, mostrar urgência, dano irreparável. A regra é que esses recursos só tenham devolutivo. E a alternativa D, o recurso especial ou extraordinário, quando interposto contra a decisão interlocutória, ficará retido nos autos e somente será processado se o reiterar a parte no prazo para interposição do recurso contra a decisão de primeiro grau ou nas contrarrazões de apelação. Importante ressaltar que essa retenção somente se dá no processo de conhecimento. Meus amigos, o que está errado aqui é que realmente existe especial extraordinário retido quando você o interpõe em frente a um acórdão que analisou o agravo do instrumento, como a gente já falou. O problema é que você vai ter que reiterá-lo quando da interposição de recurso especial extraordinário frente ao acórdão que julgou a apelação, e não quando você apresentar a apelação. É no recurso especial extraordinário, vamos chamar de principal, interposto contra a apelação, que você vai reiterar a sua necessidade, a sua vontade de ver julgado aqueles outros recursos especiais extraordinários retidos. Muito bem? Pois bem, meus amigos, estas eram as questões de hoje. Quero agradecer mais uma vez o convite gentil que me foi feito pela Rede LFG, pela TV Justiça. Agradecer a equipe técnica, muito eficiente como sempre. Quero dizer que se você tiver alguma dúvida, quiser escrever, pode escrever no meu e-mail pessoal, que é o Costa Wagner, Wagner com W, que é o meu sobrenome. Costa Wagner, tudo junto, .adv de advogado. costawagner.adv@terra.com.br, e aí nós podemos conversar sobre o processo civil. Você pode mandar a sua sugestão, falar o que você achou da aula. Para mim é sempre um prazer. Espero que Deus permita que nos encontramos em breve. Até mais, tchau.